Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui no segundo dia deste novo estudo, desta nova reflexão, meditação no livro de Colossenses, Nova Vida em Cristo. Como seguidores de Cristo, temos uma nova vida em Cristo. Mas o que isso significa para a sua vida? Você já parou para pensar? Neste estudo de 4 dias, sendo hoje o segundo, você aprenderá o que é uma nova vida em Cristo. Como erradicar o lixo plantando qualidades cristãs e como dizer e fazer tudo como se estivéssemos fazendo para o próprio Cristo. Neste segundo dia, o projeto A Marca da Promessa traz o tema Deixar. Colossenses capítulo 3, versículo 5 é o destaque da abertura deste segundo dia. Começa com a frase, matem, e está nos direcionando a matar muitas coisas realmente terríveis. Nos versículos seguintes, somos essencialmente instruídos a parar de fazer coisas pecaminosas, que incluem uma variedade de pecados sexuais, mas também coisas como ódio, raiva, malícia, difamação, linguagem obscena e mentira. Simplesmente parar de fazer todas essas coisas ruins, porque temos medo do que Deus pode fazer, não condiz com a forma como Ele trabalha. Lutar contra o pecado é algo que sempre temos que fazer, por causa da nossa humanidade. Mas não é o objetivo da vida cristã. Conhecer Jesus é. Devemos acabar com o poder das coisas pecaminosas que nos atraem a seu domínio. Mas por quê? Porque essas práticas antigas e pecaminosas não combinam com a nossa nova vida em Cristo. É como usar um par de botas de inverno forradas com pelagem em um dia em que está 37 graus do lado de fora. Simplesmente não combinam. Ou oferecer uma bisteca a um bebê recém-nascido. Simplesmente não combinam. E as descrições pecaminosas nesses versículos e nossa nova vida em Cristo simplesmente não combinam. Por isso, temos que fazer algumas escolhas que vão contra tudo que nossa carne deseja. Temos que configurar filtros em nossos dispositivos para nos proteger de coisas que serão gravadas em nossos cérebros. Devemos chegar ao fundo de nossos problemas de raiva e ódio e nos desculpar pelas situações em que ficamos sobrecarregados. Precisamos ajustar nosso discurso para que o que dissermos traga vida e não morte para aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Alguns podem dizer, isso é legalismo, dizer que não devemos fazer ou dizer o que quisermos. Eu sou livre em Cristo. Verdade, nós somos livres em Cristo. Mas quando permitimos muita coisa boa ou má, passamos lentamente da liberdade para a escravidão. Simples assim. E não é legalismo colocar as coisas em prática para ajudar a nos proteger e eliminar do pecado de nossas vidas. Isso é chamado de bom senso e aplicação de boa sabedoria. A realidade é que permitir que Ele reine plenamente sobre nossas vidas apenas nos beneficia. Ele não quer que removamos e nos desliguemos de velhos hábitos apenas por removê-los. Não, Ele deseja que nossa vida seja rica e completa, que nada, nem problema, nem vício, nem medo, nem preocupação, nem nada, seja capaz de nos impedir de viver uma nova vida em Cristo. E, neste dia, eu trago 2 pontos para você refletir. Primeiro, se não consigo transmitir vida, o que me impede de fazer isso? Segundo ponto, se minhas ações são continuamente pecaminosas,
o que não estou eliminando da minha vida que me mantém nesse padrão. E neste segundo dia, para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro irá conduzir a leitura do livro de Colossenses, capítulo 2. Em Colossenses 2 diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém, e graças a Deus. Quando me ajoelhei ao lado de José, senti grande simpatia por aquele jovem torturado. Ele estava sofrendo por mais de 1 hora, conforme o espírito maligno que possuía, praguejava e ameaçava aqueles de nós que estavam orando. Agora José estava deitado no chão, imóvel, como se estivesse morto. Sua postura física refletia a sua condição espiritual. José, disse eu com a minha Bíblia aberta no chão à frente,
Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz que mesmo que você esteja morto em seus pecados, Jesus lhe perdoará. No versículo 15 diz que Jesus desamarrou os principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. Somente Jesus pode libertá-lo. Você acredita nisso, José? Um instante depois, a voz escura que estivera nos amaldiçoando gritou: "Eu sei disso há 2000 anos." José encontrou a liberdade naquele dia. Sua liberdade foi garantida 2000 anos atrás, quando aquele que é a cabeça de todos os principados e potestades veio a esta terra em forma corpórea, cheio de toda a plenitude da divindade. Ele veio para nos tornar vivos espiritualmente e para nos perdoar de todos os nossos pecados. Por meio de sua morte na cruz, ele desamarrou e venceu os poderes das trevas. Não precisamos mais olhar para as sombras dos tipos e cerimônias do Antigo Testamento que apontavam para o Messias. Podemos agora olhar para a realidade que é o próprio Jesus Cristo. Em Colossenses 2, o apóstolo Paulo deixa claro que todos têm o privilégio de crescer no conhecimento de Cristo. O único modo de encontrarmos a plenitude é através de um relacionamento com Jesus. José acreditou nessas verdades poderosas e isso mudou o curso da vida dele. Essas verdades já mudaram o curso da sua vida. O livro de Colossenses, capítulo 2. Na história, as heresias mais constantes estiveram relacionadas com Cristo, sendo ele inimigo incessante de Satanás e seus agentes. A cristologia sempre foi um estudo muito tenso desde o início do cristianismo. Satanás quer adulterar informações sobre o único que pode libertar-nos da morte. Já existiam nos dias de Paulo ataques ferrenhos à doutrina de Cristo. Embora, sabiamente, o Espírito Santo tenha levantado grandes mentalidades, como Paulo, para escrever apologias da segunda pessoa da Trindade. Ainda há grandes verdades que são obscuras para muitos, devido às investidas satânicas à mente humana. Preste atenção, observe que o apóstolo adverte a igreja sobre 4 grandes inimigos que ainda rondam a igreja em nossos dias. Primeiro, gnosticismo. Creem que Jesus não poderia ser divino e humano ao mesmo tempo. Segundo, legalismo. Creem que Jesus não é suficientemente capaz de levar pecadores a Deus. Por conseguinte, enfatiza-se práticas rituais e obediência como complementos de salvação. Terceiro, misticismo. Creem ser necessário ignorar as Escrituras e buscar experiências místicas, espiritualistas. Quarto e último, asceticismo. Creem que abster-se de certas coisas instituídas pela divindade resultam na busca a Deus. Estes grupos não descartavam Cristo totalmente. Os adeptos criam em Jesus, mas equivocadamente. Crer em Cristo, mas de forma deturpada, é tão prejudicial quanto rejeitá-lo abertamente. É isso que Satanás quer. Entretanto, é isso que o inspirado apóstolo combate veementemente. Preste atenção em outro ponto importante. O evangelista James Dunn observa que a cruz de Cristo torna desnecessárias as tradições e regras humanas. Isso por causa do alcance do resultado de Cristo na cruz. Desse modo, é preciso tomar cuidado com aqueles que afirmam que existem práticas e experiências mais importantes que o sacrifício de Cristo, pois certamente a vida em Cristo não depende do cumprimento de tradições religiosas. Neste capítulo, Paulo expõe elevado argumento acerca de Cristo, o qual, mesmo sendo humano,
Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele triunfou sobre o pecado, o diabo e os demônios. Ele é suficiente para a nossa salvação. Ele é plenamente divino. Nele temos valor. Sem ele, não somos nada. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Fique esperto com vãs filosofias e com religiões falsificadas. Mentiras não produzem reavivamento. Antes de iniciarmos a compreensão dos versículos do capítulo 2, gostaria de trazer um detalhe importante. Apesar do tema de hoje ser deixar, baseado no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5, é importante para que, no terceiro dia, você compreenda esta mensagem. Importante para a transformação da sua nova criatura, da sua nova vida. E no dia de hoje eu trago 6 versículos para estudo e reflexão. No capítulo 2, destaco: filosofias e vãs sutilezas, não segundo Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Paulo nos adverte a vigiar contra todas as filosofias, religiões e tradições que destacam a importância do homem à parte de Deus e da sua revelação escrita. Hoje, uma das maiores ameaças teológicas contra o cristianismo bíblico é o humanismo secular, que se tornou a filosofia de base e na religião aceita em qualquer toda educação secular e o ponto de vista aprovado na maior parte dos meios de comunicação e diversão no mundo inteiro. Primeiro, que ensina a filosofia do humanismo. Ponto número 1. Ensina que o homem, o universo e tudo quanto existe é apenas matéria e energia moldadas ao acaso. Ponto número 2. Afirma que o homem não foi criado por um Deus pessoal, mas que resultou de um processo evolutivo. Ponto número 3. Rejeita a crença num Deus pessoal e infinito e nega ser a Bíblia, a revelação inspirada de Deus à raça humana. Ponto número 4. Afirma que não existe conhecimento à parte das descobertas feitas pelo homem e que a razão humana determina a ética apropriada para a sociedade, fazendo do ser humano a autoridade máxima neste particular. Ponto número 5. Procura modificar ou melhorar o comportamento humano mediante a educação, redistribuição econômica, psicologia moderna ou sabedoria humana. Ponto número 6. Crê que padrões morais não são absolutos, e sim relativos e determinados por aquilo que faz as pessoas sentirem-se felizes, que lhes dá prazer ou que parece bom para a sociedade, de acordo com os alvos estabelecidos por seus líderes. Deste modo, os valores e moralidade bíblicos são rejeitados. Ponto número 7. Considera que a autorrealização do homem, autossatisfação e o prazer são o sumo bem da vida. Ponto número 8. Sustenta que as pessoas devem aprender a lidar com a morte e com as dificuldades da vida, sem crer em Deus ou depender dele. Segundo, a filosofia do humanismo começou com Satanás e é uma expressão de uma mentira de que homem pode ser igual a Deus. As Escrituras identificam os humanistas como os que mudam a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Terceiro, todos os dirigentes, pastores e pais cristãos devem envidar seus máximos esforços para proteger seus filhos da doutrinação humanista, desmascarando-lhes os erros e instalando nas mentes deles um desprezo santo pela sua influência destrutiva. Circuncisão não feita por mão. Preste atenção na mensagem no versículo 11. No Antigo Testamento, a circuncisão era o sinal de que os israelitas estavam em relacionamento pactual com Deus. Simbolizava a remoção ou separação do pecado e de tudo quanto era ímpio. O crente, segundo o concerto do Novo Testamento, passou por uma circuncisão espiritual, a saber, o despojar do corpo da carne. Trata-se de um ato espiritual mediante o qual Cristo remove nossa velha criação
irregenerada e rebelde contra Deus e nos comunica a vida espiritual ou ressurreta de Cristo. É uma circuncisão do coração. A célula contra nós, sua ordenança. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Trata-se de uma referência à lei de Moisés, isto é, aos mandamentos que indicavam a conduta certa do homem, mas que não lhe podiam dar vida nem poder para obedecer a Deus. A salvação mediante o conserto do Antigo Testamento foi cravada na cruz, isto é, abolida, e Deus estabeleceu um conserto melhor por meio de Cristo e através do seu Espírito, despojando os principados e potestades. Vamos compreender a mensagem no versículo 15. Cristo triunfou sobre todas as forças e poderes satânicos do mundo ao morrer na cruz. Despojou-os do poder de manter homens e mulheres presos sob o domínio do mal, contra a vontade deles. Cristo desamarrou o inimigo e despojou-o de suas armas. O crente, estando em Cristo, participa desse triunfo. Não somente logramos vitória sobre o mundo e a tentação, mas também temos o poder de guerrear contra as forças espirituais do mal. Comer, beber, sábado. Preste atenção na mensagem no versículo 16. As duas primeiras palavras provavelmente se referem às regras judaicas sobre a alimentação do Antigo Testamento, que os colossenses eram pressionados a observar como necessidade para a salvação pelos falsos mestres. Dias de festa, lua nova e sábado provavelmente se referem a determinados dias sagrados de observância obrigatória no calendário judaico. O apóstolo Paulo ensina que o cristão está livre dessas obrigações legais e cerimônias. E por fim, o versículo 18, culto dos anjos. Preste atenção na mensagem. Os falsos mestres ensinavam que era preciso reverenciar e adorar os anjos como mediadores para ter comunhão com Deus. Para Paulo, invocar os anjos seria substituir Jesus Cristo como cabeça todo suficiente da igreja. Daí Paulo advertir contra isso. Hoje, a crença de que Jesus Cristo não é o único intermediário entre Deus e o homem é posta em prática na adoração e oração a santos mortos, como padroeiros e mediadores. Essa prática despoja Cristo de sua supremacia e centralidade no plano redentor de Deus. Adorar e orar a qualquer pessoa que não seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são práticas antibíblicas e por isso devem ser rejeitadas. Meu irmão e minha irmã, estamos dirigindo para o final deste segundo dia e eu destaco o versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Quanto mais estudo a Bíblia, mais percebo o quanto preciso aprender e quão pequeno sou diante das infinitas riquezas das Sagradas Escrituras. E através da oração tenho vivido experiências que realização humana alguma, por maior que seja, pode superá-las. Em menos de 5 anos dessas experiências diárias com Jesus, tenho aprendido e compreendido o que 15 anos de uma religião formal não me ensinaram, ou até mais. Isso eu digo entre a evangélica e a católica, porque eu saí do catolicismo e fui para uma igreja evangélica. Então, amados irmãos e irmãs, como Paulo, vou direto ao ponto. Precisamos compreender plenamente o mérito de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Conhecer Jesus através de sua palavra e manter comunicação com Ele através da oração é tudo de que precisamos. O gnosticismo, as práticas pagãs e o formalismo judaico estavam ameaçando corromper com os seus raciocínios falazes.
o corpo de Cristo representado pelos cristãos colossenses. Aquele ávido amor que os resgatou das trevas para o reino de Cristo estava sendo ameaçado pela falsa filosofia e vãs sutilezas. Fazendo uma analogia de uma das práticas antigas de Israel, Paulo comparou a circuncisão física com a circuncisão espiritual, denominando esta última de circuncisão de Cristo. Isto é, aquela prática exterior que por muitos anos foram um símbolo de aliança de Deus com seu povo, após a cruz, tornou-se desnecessária e ineficaz. A nova circuncisão, símbolo da nova aliança em Cristo, passou a ser a transformação realizada de dentro para fora que, através do batismo, sela uma nova vida regida e edificada pelo Espírito Santo. Preste atenção. Observe que Paulo não disse andai com Cristo ou andai ao lado de Cristo, e sim, andai nele, o que faz toda a diferença. Isso me faz lembrar de que, quando os discípulos fizeram o seguinte questionamento a Jesus: quem é porventura o maior no reino dos céus? E a resposta do Salvador, ilustrada com uma criança que ele mesmo colocou no meio de seus inexperientes seguidores, foi a seguinte: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, versículo 1 e 3. Assim como Jesus pegou aquela criança e colocou no meio dos discípulos, assim é aquele que nele anda. Ele não vai para onde quer e nem diz o que acha que deve dizer, mas tão somente coloca-se à disposição de Jesus para que este o tome pela mão e lhe diga o que fazer. Quando passamos a entender isso de verdade, em Cristo somos radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fomos instruídos, crescendo em ações de graças. O salmista Davi foi além ao declarar ter alcançado a paz real quando aprendeu a confiar em Deus como uma criancinha de colo. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Salmos 131, versículo 2. Você quer desfrutar desta paz real? Cristo é o caminho. João 14, versículo 6. Andai nele. O nosso escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, foi cancelado quando Cristo o encravou na cruz do Calvário. Rituais, festas e dias sabáticos, ou seja, os feriados anuais referente ao sábado do Senhor, que está lá descrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 8 e 11, o livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20, e o livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 13 a 14. Foram extintos quando a sombra deu lugar à realidade, quando o Cordeiro de Deus brandou: está consumado. João 19, versículo 30. A busca pela salvação através de rigor religioso é uma das mais perigosas sutilezas de Satanás. Ao invés de buscar a santidade em uma nova vida racional em Cristo, muitos têm se desviado do caminho pelas vielas do culto de si mesmo. É um perigo sobre o qual todos nós estamos em risco. Por isso, a importância da comunhão diária, a fim de que não sejamos iludidos pelos preceitos e doutrinas dos homens, mas firmes estejamos na nossa fé em Cristo, tendo forte convicção no assim diz o Senhor. Não fomos chamados a sermos árbitros uns dos outros, mas membros uns dos outros do mesmo corpo de Cristo. Portanto, filhinhos, agora, pois, permaneceis nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. 1 de João, capítulo 2, versículo 28. Então, não andaremos como trôpegos, sem saber o que fazer, nem tampouco ditaremos conceitos religiosos, como indulgências disfarçadas,
mas em Cristo buscaremos viver como Ele viveu, obedecer como Ele obedeceu e amar como Ele amou. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba esta palavra, crianças de Cristo. Amém e graças a Deus.